E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Garage V-Strom. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre uma coisa que todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe que é importante, que é uso severo da motocicleta. Praticamente todos os manuais de motos, quando falam do intervalo de troca de óleo da moto, fala que o óleo deve ser trocado de tantos em tantos mil quilômetros, porém, se a moto for utilizada em condições severas de uso, esse intervalo pode ser cortado pela metade. Eu sou o Marcos Bucão, eu sou engenheiro mecânico, tá? Tenho especialização em lubrificação de equipamento dentro da própria Castrol, tá? Sou motociclista há mais do que 40 anos e vamos, portanto, fazer algumas considerações. Afinal, o que seria uso severo da motocicleta? Ok, antes de entrar no assunto em si, eu gostaria de fazer duas considerações. A primeira é que quando a gente fala em intervalo recomendado de troca de óleo, uso severo, etc. e tal, a gente já está partindo do princípio que o veículo em questão, a motocicleta, no caso, ela está com três coisas ok. Filtro de óleo está bom, filtro de ar está bom e todo o sistema de arrefecimento também está ok. Se qualquer um desses três itens não estiver com a eficiência perfeita, a qualidade do óleo vai ficar comprometida, tá? A deterioração do óleo vai ser mais rápida e a gente passa uma borracha em tudo que o manual fala. Portanto, condição número 1 para você fazer um cálculo exato, mais correto de quando você deve trocar o óleo da sua moto, você tem que partir do princípio que o seu filtro de óleo está bom, que o filtro de ar está legal e que o sistema de arrefecimento está funcionando adequadamente. O segundo ponto para considerar é quase que um terrorismo que as pessoas fazem na cabeça de todo mundo, onde sempre é necessário trocar o óleo antes. A coisa que mais se fala é para não respeitar o manual, para trocar antes, para trocar na metade, para ficar mais garantido. Isso, gente, se deve a duas coisas, tá? A primeira, razões comerciais óbvias de quem quer trocar o óleo da sua moto antes do que seria necessário realmente. A outra é uma cultura que já vem antiga, cultura dos anos 80, cultura dos anos 70, mecânicos que aprenderam o ofício nessa época, quando a gente tinha usinagens, folgas, ajustes, revestimentos de motores muito menos precisos do que são os de hoje. Tínhamos óleos, tadinho, óleo SG, SJ. Hoje a gente está falando no mínimo de óleo SL, SM, SN, óleo 100% sintético. Não é possível que se tente manter na cabeça uma cultura de trocar óleo no mesmo intervalo que se trocava há 40 anos atrás, tá? Então, dito isso, vamos começar com as três principais características que a gente pode enquadrar uso severo. Eu vou começar com as duas mais simples, são mais fáceis de explicar, deixar a última, que é a mais chatinha, para o final, mas vou tentar ser o mais didático possível, sem ser técnico, para que o pessoal entenda legal isso. Vamos nessa. Portanto, primeiro conceito, esse realmente é considerado uso severo, é se você usa a motocicleta frequentemente, quase durante todo o período, em ambientes extremamente poeirentos ou extremamente poluídos. Não estou falando de fazer um off-roadzinho de vez em quando, estou falando daquele cara que mora numa região com aquela poeira fina, aquela que onde todo dia de manhã cedo tem uma camada de poeira em cima da motocicleta, tá ok? Qualquer filtro de ar, por melhor que seja, ele sempre deixa passar um pouquinho. Um ambiente muito poeirento, muito poluído, constante, o tempo inteiro, parte dessas partículas conseguem passar pelo filtro de ar, vão para o cilindro, passam para a parte inferior, vai para o cárter, contamina o óleo, então naturalmente esse óleo já contaminado por partículas, ele já deve ser trocado num período anterior. Mas veja bem, eu estou me referindo a ambientes extremamente poeirentos ou ambientes extremamente poluídos. Não estou falando de andar numa cidade, num centro urbano normal, não estou falando de pegar uma estradinha de terra de vez em quando. A segunda situação que se encaixa perfeitamente dentro do conceito de uso severo, parece que até o contrário, parece até que é um uso super tranquilo, mas não é, é uso severo. É quando você usa a moto somente em percursos muito curtos. A moto não tem tempo de atingir a operação, a temperatura normal de operação. Vou dar um exemplo, por exemplo, aquele cara que vai de moto para o trabalho todo dia e volta. Ele sai de manhã cedo, o trabalho dele é ali a 4 km de casa. A moto não chegou a esquentar.
Parou a moto, final de tarde ele pega a moto, volta para casa, roda mais 4 km, também sem atingir a temperatura normal de operação do motor. O que acontece? Quando você usa a moto mais fria do que o natural, a queima do combustível ela não é totalmente eficaz. Parte desse combustível não chega a ser queimado, porque a moto está trabalhando mais fria que a temperatura de operação. Tem um fenômeno que chama blow-by, que é parte desses gases ainda não queimados passarem pelos anéis e atingirem o óleo ali na parte de baixo do cárter. Isso acontecendo constantemente, esse óleo vai ser contaminado por vapores de combustíveis não queimados, ele vai ficar mais fino, vai perder eficiência, portanto vai precisar ser trocado antes. Isso acontece com qualquer motocicleta. Quando você sai com a moto ainda mais fria, está acontecendo um pouquinho mais dessa passagem do vapor de combustível para o óleo. Porém, logo que ela esquenta, isso vai terminar e no cômputo geral, ao término daqueles tantos 1000 quilômetros, você andou com a moto fria, tipo 2, 3% do total do percurso. Já esse cara que só usa a moto em percurso muito curto e a moto não chega a esquentar, ele trabalhou nessas condições praticamente 100% dos tantos 1000 quilômetros que ele rodou, portanto o óleo dele vai se contaminar mais cedo e esse óleo vai precisar ser trocado com um intervalo menor. E agora, finalmente, vamos a o que seria aquele uso de dia a dia, o que é um uso severo. Num primeiro momento, eu já queria diferenciar duas coisas. Tá? Quando se fala, nesse caso, de uso severo, a gente está falando sob o ponto de vista do óleo. Um uso severo com relação a uma deterioração, a um comprometimento mais rápido do óleo. Não significa exatamente que seja um uso severo com relação à motocicleta. Tem muito tipo de pilotagem, tem muita situação que é severa com relação a você gastar sua relação mais rápida, você comer o pneu mais rápido, desgastar o eixo secundário mais rápido, enfim, a moto em si tem um desgaste maior, mas nem sempre isso reflete como uso severo na deterioração do óleo. Nós estamos considerando uso severo para deterioração do óleo lubrificante. Muito bem, vamos lá então. Quando os engenheiros de uma determinada montadora colocam no manual que o intervalo de troca é de, por exemplo, 6.000 quilômetros. Eu vou usar nesse vídeo 6.000 porque é mais fácil, tá? Mas poderia ser 3, poderia ser a 12. Ou seja, o intervalo de troca determinado pelos engenheiros da montadora é o intervalo de troca que garante que esse óleo vai manter as características de eficácia de lubrificação durante um período padrão, um período considerado normal para um tipo de uso normal, fazendo uma média, já um estudo entre os milhões de pessoas que dirigem aquele tipo de motocicleta. E é exatamente nesse ponto que começam a aparecer as lendas, os equívocos. Para muito mecânico, qualquer situação que não seja aquele cara que só usa a moto na estrada, pilotando tranquilo, em velocidade de cruzeiro, qualquer coisa que saiu disso já passa a ser considerado uso severo. Se você fala, pô, mas eu uso a moto quase só na cidade. Não, uso severo tem que trocar na metade do tempo. Gente, não é exatamente isso. Como eu falei, quando a montadora estabelece aquele prazo de intervalo de troca, 6.000 por exemplo, ela já sabe perfeitamente que a imensa maioria dos consumidores dessa motocicleta vive em centro urbano, que ele usa a moto a maior parte do tempo na cidade, claro, uma viagem aqui, outra lá, mas eles não estão considerando aquele motociclista que só usa em estrada e estão colocando aquele intervalo para quem só usa em estrada. É para um uso médio, onde eles já sabem que, na grande maioria das vezes, a pessoa está usando muito tempo a moto dentro da cidade. Portanto, essa história de falar uso só na cidade é uso severo, isso não é uma verdade verdadeira. Vamos tentar explicar isso um pouquinho melhor. Vamos pensar o seguinte: o que deteriora um óleo? O que faz com que o óleo chegue uma hora seja necessário que seja trocado? É o desgaste desse óleo em função do número de ciclo, do tempo que ele trabalhou. Quantas vezes ele limpou gás de combustão, quantas vezes ele entrou ali entre os anéis, quantas vezes ele funcionou no eixo comando de válvula, enfim, quanto esse óleo foi solicitado. E como que a nossa moto mede isso? Pela quilometragem. Isso é exatamente correto? Não, não é. Isso é uma coisa aproximada. Por isso que, por exemplo, o barco,
Você faz a manutenção em cima de horas navegadas. A aeronave, mesma coisa. A aeronave, manutenção, que necessita ser trocado, em cima de horas de voo. Moto não tem orímetro, tem odômetro. Então, existe uma média aproximada de que a tantos mil quilômetros esse motor foi solicitado, ele trabalhou durante um determinado período. Portanto, esse é exatamente o ponto a ser considerado. Eu vou dar o exemplo em carro, que no carro é mais fácil a gente entender do que na moto. Pega, por exemplo, um motorista de táxi, tá, que trabalha em São Paulo, dentro do centrão urbano e trabalha nos horários de pico, tá ok? Esse carro, ele fica parado em sinal, ele fica parado em congestionamento um tempão. O odômetro não está funcionando, ele rodou 2, 3 quilômetros, só que o motor está girando ali, está funcionando, o óleo está sendo solicitado, o óleo está sendo deteriorado. Aí, por exemplo, o que acontece? Depois de 10 horas, esse motorista de táxi trabalhando, ele rodou, não sei, vou chutar, 200 quilômetros. Então ele tem no odômetro 200 quilômetros, mas ele tem 10 horas onde o motor estava trabalhando, o óleo estava sendo deteriorado. Quando, na verdade, esses 200 quilômetros, num cálculo normal, seria para alguém que rodou, sei lá, 3 horas, 4 horas, não 10. Então, nesse caso, sim, esse óleo vai precisar ser trocado na metade do tempo, porque ele trabalhou mais do que o dobro do que se previa que iria trabalhar dentro daquela quilometragem. Eu dei o exemplo carro, que é mais fácil da gente visualizar, porque o carro fica muito mais preso no trânsito, ele desenvolve muito menos. Uma moto, mesmo que seja um motoboy, queria até aproveitar aqui e deixar um abraço, eu tenho um monte de seguidor que trabalha com motofret, tenho o maior respeito por vocês, uma admiração, espero que vocês sigam com confiança aqui no canal. Mas, por exemplo, um motoboy, por mais que ele pare em sinal, claro que ele fica preso no trânsito, mas a agilidade da motocicleta é muito maior do que a do carro. Se você for olhar, por exemplo, ao término de um dia de trabalho, provavelmente, não sei, não tenho esses dados, mas provavelmente pela lógica, um motoboy, no mesmo número de horas, rodou muito mais quilômetros. Portanto, ele vai alcançar a quilometragem de troca antes do que alcançaria um motorista de táxi. Quero deixar claro, no caso especial de quem trabalha com a moto, motoboy, motofret, pode até se considerar um uso severo e pode até se considerar trocar o óleo na metade do tempo, até para garantir, porque a moto é um instrumento de trabalho dele. Ele, por causa de óleo, ele não vai arriscar perder o motor dele, porque o prejuízo é duplo, não só o prejuízo do motor, quanto o prejuízo dele deixar de trabalhar. Portanto, nesse caso, motoboy, motofret, seria aconselhado, mesmo que não seja assim aquele uso conceitualmente severo, por precaução seria legal trocar na metade do tempo. Mas, definitivamente, o cara, que nem eu, que nem você que está me assistindo aqui, que usa a moto na cidade para ir trabalhar ou para ir na padaria, fazer um lanche, alguma coisa assim, o simples fato de usar a motocicleta no ambiente urbano não significa uso severo. E agora, finalmente, vamos considerar uma direção mais rápida, mais agressiva, mais esportiva. Pode ser considerado uso severo? Esse é outro ponto que a gente tem que analisar com certo cuidado. Na maioria das vezes, não. Por quê? Porque essa leitura de quilometragem, na hora de você trocar, ela está associada ao que se espera do quanto você utilizou a moto. Então, se por exemplo, você tem uma moto grande, usa na estrada, gosta de correr, anda aí a 160, 170, mas pilotando dentro de um nível correto de rotações, você não está colocando a moto em uso severo. Simplesmente porque o número de rotações está associado diretamente à quilometragem marcada. Lógico, esse óleo vai ter uma deterioração rápida, ele vai ser solicitado bastante, mas essa quilometragem vai passar muito rápida também. Então você vai chegar nesses 6.000 quilômetros rapidamente e já vai trocar esse óleo. Portanto, andar rápido não é uma preocupação com relação a uso severo. Direção esportiva, agressiva, aí sim já muda um pouquinho a história. Principalmente se o cara estica muito a marcha. Se o cara leva a rotação em todas as marchas até lá em cima, explora cada limite, aí o que está acontecendo? Para você atingir uma determinada quilometragem, vamos lembrar que a troca o pessoal sempre faz por quilometragem, você atinge essa quilometragem com o número de giros do motor, as vezes que o motor funcionou, foi muito maior do que quem pilota dentro de um padrão normal.
Então, se o camarada é aquele que estica a moto até o final, ninguém sai no sinal na frente dele, reduz forte, o giro dele está lá em cima, ele trabalha com 7.000, com 8.000 o tempo inteiro, também é aconselhável antecipar um pouquinho a troca, porque nesse caso pode sim entrar no conceito de uso severo. Mas falar que estou andando rápido na estrada, sou pesado, estou com baú, isso não tem a ver, porque você está associando essa rotação com a velocidade com que o teu odômetro vai funcionar. Você vai chegar muito rápido no ponto de trocar, então tá tranquilo, pode manter os 6.000, desde que, agora é o recado mais importante de todos, isso vale desde lá do início do primeiro toque. Gente, nível do óleo do motor. Isso, se você olha, se está usando sintético, semissintético, se está trocando a cada 1.000, se está trocando a 3.000, não interessa. Essa sim era uma cultura que a gente deveria ter e não tem. Pelo menos, semanalmente, dá uma olhadinha no nível do óleo. Tá? Nível do óleo estando correto, só troca antes do recomendado se o seu uso for muito severo. Um outro detalhe que eu esqueci, legal falar também, principalmente presta atenção, esse que eu falei agora, que gosta de andar rápido. Tá? O cara anda muito forte, em alta velocidade, pesado, com garupa, com baú. Não é que o óleo vai deteriorar mais rápido, não é. O óleo vai queimar, vai gastar mais rápido. Então, esse tipo de piloto, não é que ele vai ter que trocar o óleo antes, mas ele precisa prestar muita atenção se o nível não está baixando. Se baixar, das duas uma, ou já completa de uma vez, porque às vezes não vale nem a pena o custo de você completar óleo, ou completa, mas não anda com nível baixo. Mas se o nível tiver ok, mesmo que você ande rápido pra caramba e tal, pode trocar dentro do prazo recomendado pelo manual, que está tranquilo. Então é isso, pessoal. Vamos chegando ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de terminar fazendo uma última consideração. A gente que é motociclista, a gente sabe que a melhor coisa que tem é você estar em cima da motocicleta com a consciência tranquila, com uma percepção que está fazendo a coisa certa. Se alguém trocar óleo antes do prazo, não tem mal nenhum. Tudo bem, tem o mal para o bolso e eventualmente para o meio ambiente, dependendo onde você vai descartar esse óleo. Mas se recomenda trocar de 6 em 6.000, você quer trocar de 500 em 500 ou de 1.000 em 1.000, não tem problema nenhum. Pode trocar, se isso te faz sentir seguro, siga isso. Não estou falando para ninguém que é errado trocar óleo antes do tempo. Só estou falando que, na maioria das vezes, não é necessário. Então é isso. Se você gostou, deixa aquele like pra gente, vai fortalecer o canal, vou agradecer bastante. Se ainda não está inscrito, aproveita, se inscreva. Garage Vestron, estamos aí para isso, para ajudar, para dar aquela força, para esclarecer toda essa galera que é apaixonada por motocicleta. Tchau, logo mais tem outro.